que significa tip e taper do instrumento endodôntico, de uma lima endodôntica? Bem, isso daí a gente fica logicamente ouvindo, né, em protocolos de preparo, protocolos de instrumentação. Ah, poxa, vai usar um instrumento, sei lá, 1504, um instrumento, seja rotatório, reciprocante ou manual, tá, gente? Isso daí vale para qualquer instrumento ali, qualquer lima endodôntica. E você ouve isso nos protocolos, às vezes você está começando, né, na endodontia ou está começando na instrumentação mecanizada, e o fato de você entender, né, qual que é o conceito, né, o que significa a hora que a gente está falando um 1504, um 2508, pode te ajudar bastante aí, né, a entender melhor quais são os princípios por trás daquele protocolo, né, e qual que é o objetivo daquele instrumento, certo? Muito bem, então quando a gente fala em tip, a gente está falando em ponta, então é a ponta daquele instrumento. Vamos pensar nas limas manuais clássicas, padrão ISO, né, que a gente tinha lá, se você tem a série especial, 6, 8, 10, depois você tem a 15, 20, 25, tudo isso daí que a gente está falando, né, o nome da lima, da nossa série lá manual, isso daí é tip, é ponta, tá? Qual que é o diâmetro daquele instrumento, qual que é a ponta daquele instrumento. Agora, quando você fala em taper, você está falando da conicidade, ou seja, o quanto que aquele instrumento vai ficando mais largo, com maior diâmetro a cada milímetro, ou seja, da ponta para cima. Da ponta para cima, assim, né? Em direção à haste, ao cabo daquele instrumento. Então, vamos pensar lá na lima manual de novo. O taper daquelas limas manuais que você, né, costumava saber melhor se você já vem da endodontia ou se você já aprendeu, né, primeiro instrumentação manual aí dentro da sua graduação e tudo mais. O taper era 0,2, né? É 0,2. Então esse 0,2 é 0,02, tá? Significa o que então? Esse instrumento ele vai aumentar, né, o diâmetro dele em 0,2, que é 0,02, não é 0,2, em 0,02 a cada milímetro, né, desse comprimento. Então eu tenho a ponta aqui do instrumento que tá uma ponta, vamos supor, um instrumento 15, manual. 15, lembra, ele é 15,02 aquela tua lima manual. Então na ponta é 15, 1 milímetro da ponta, mais 0,2, então vai ser 17, 2 milímetros da ponta. Vai ser o quê? 2 além de 17, 19, 21 e assim vai, ele vai progredindo de 2 em 2. Agora, se a gente está falando de instrumentação mecanizada, instrumentos rotatório, reciprocante, que você costuma ver tapers maiores, né? Você pode ter uma lima 1504, significa o quê? A ponta dela é 15, da mesma forma que aquela tua lima K, ponta 15, só que a cada milímetro que você vai andando no corpo desse instrumento, o que acontece? O diâmetro dele vai aumentando numa outra progressão, né? Numa conicidade, numa progressão daí 0,4. Então, a 1 milímetro da ponta daquele instrumento, você já tem um instrumento num diâmetro 15 mais 4, 19. Aí, um além ainda, 19 mais 4, 23. E por aí vai. E você encontra daí, né, logicamente, cada ponta e cada taper, ela tem dentro de cada sistema também mecanizado, e cada protocolo de preparo que você tem, ele tem objetivos diferentes. Né? A gente tem instrumentos, às vezes, com pontas que são pontas menores, né? Os primeiros instrumentos que você vai usar, às vezes limas de glide, e com tapers não tão grandes, né? não tão amplos, com conicidades mais restritas, um taper 0,4, né? Um taper 0,3 eventualmente. E você tem instrumentos, às vezes, mais selecionados para preparo de corpo de canal, aquele preparo de terço cervical e médio, que você tem tapers maiores. Então você tem um instrumento, às vezes, com uma ponta 25, por exemplo, um instrumento 2508, significa o quê? A ponta dele equivale ali, né, uma lima, se você pegasse uma lima K25, é a mesma ponta, só que a cada milímetro, como ela é um instrumento 0,8, né, barra ponto 0,8, que é o taper, isso daí ele vai, então, a cada milímetro ele vai aumentando 8, então 25, só que dali 1 milímetro ele já está o quê? Em 33, mais 1 milímetro ele já equivale a um instrumento ponta 41. Então, são instrumentos que têm uma proposta, né, de trabalhar mais corpo de canal, instrumentos
que eles têm ali uma conicidade maior, ou seja, não é o objetivo dele chegar em região de curvatura, trabalhar regiões mais apicais, né, de terço médio para apical, mas trabalhar ali de terço médio para cervical. E logicamente, né, instrumentos dos mais variados tapers, 0,5, 0,6, que podem fazer, né, dependendo do canal que você está trabalhando, são instrumentos aí com tapers que podem ser usados para preparo ali, para lima final, né, de preparo apical também, certo? Mas importante, lembra disso, são duas coisas. Tip é a ponta, né, que aquele instrumento tem, e taper é a conicidade, ou seja, o quanto que o ângulo, né, o quanto que a conicidade desse instrumento ela vai aumentando a cada milímetro, tá certo? Maravilha? Se ficou alguma dúvida ainda a respeito de tip e taper de instrumento, deixa nos comentários aqui, encaminha esse vídeo para os seus colegas, né, que tem essa dúvida que pode ajudar aí uma galera, conto com você para isso. A minha parte está aqui, né? Estou respondendo a dúvida, mas se você puder atuar também, ajudando, encaminhando esse vídeo, é importante tanto para a gente que esse conteúdo chegue aí para mais pessoas que precisam, quanto para os seus colegas aí que com certeza podem ser ajudados. Tá ok? Um grande abraço, um grande beijo. A gente se vê na próxima.